Mestre Shinzo Machida, uma honra falar com você aqui para o site MMA Debate de Belo Horizonte. Você e sua família representam muito dentro da história das artes marciais no país e é uma honra estar falando com você. Gostaria que você falasse um pouco do seu início nas artes marciais. Com certeza você já começou praticando o karatê, já que seu pai é uma lenda dentro do esporte, é um dos precursores do karatê no Brasil. Conta pra gente com que idade você começou a treinar, enfim. Conta pra gente como é que foi o seu pontapé dentro do karatê. Bom dia, Floresta. É um prazer estar aqui falando com você. Com relação à primeira pergunta, eu comecei, na verdade, aos 4 anos de idade. Eu via meu pai dando aula, eu vi meu pai treinando e comecei assim, botei o kimono um dia e comecei devagar a fazer os primeiros golpes, os primeiros chutes, mas assim meio de uma forma lúdica, de uma forma na brincadeira, né? E assim eu comecei a treinar. E aos poucos eu fui vendo que eu fui aprendendo novas técnicas e fui participando de torneiozinhos internos na academia. E assim eu comecei dentro do karatê. Mestre, conta pra gente um pouco da importância da rotina, oriental na sua vida. Com certeza vocês pegaram muito disso do pai de vocês, que trouxe toda essa filosofia com ele quando ele veio para o Brasil. Conta pra gente se você pratica, além da parte marcial mesmo, se você pratica meditação, acupuntura, enfim, alguns outros métodos orientais, além da parte marcial. Na verdade, o karatê tem a parte técnica e a parte da filosofia do karatê, né? E o karatê ele é se baseado em três partes, que ele é muito relacionado com a nossa vida, que é o Shin, Gi, Tai. Shin é a parte mental, a parte do espírito. Gi é a parte técnica, é a parte da habilidade, do conhecimento. E Tai é a parte da saúde, da sua condição física, do seu preparo físico. Então, assim, se você tiver equilibrado essas três partes, o Shin, que é o espírito, a mente, a força de vontade, o Gi e o Tai, se você conseguir equilibrar esses três, você consegue ter sucesso. Seja ele na parte do seu trabalho, seja na parte do karatê, na arte marcial, seja em qualquer parte. Então, é muito importante você trabalhar essas três coisas. E isso eu aprendi desde pequeno, que meu pai sempre ensinou pra gente. Então, com certeza, a influência que ele teve, os ensinamentos que meu pai aprendeu, né, e que ele passou pra gente, eu acho que é muito importante. Porque se você tiver apenas a parte técnica, tiver apenas uma boa condição física, mas não tiver o seu espírito preparado, a sua mente tranquila, você não vai conseguir executar de uma forma, você não vai conseguir executar 100% daquilo que você traçou. Então essas três coisas tem que entrar muito. Então a meditação é muito importante, porque ali você trabalha o Fudoshin, por exemplo. Fudoshin é uma palavra japonesa que diz que você tem que estar com a mente inabalável. Ou seja, você tem que estar focado, tem que estar centrado. E nada de preocupação, nada de coisas que vão interromper o seu foco naquele momento. Então eu acho que assim, é muito importante e eu pratico isso. Eu todo dia eu faço meditação, faço a parte técnica e faço a parte física. Então acho que é importante a gente estar conectado com esses três elementos. Falando em outros métodos, além da arte marcial, para aqueles que são leigos no tema, algumas pessoas ficam curiosas, enfim, mas eu sei que o seu irmão Lioto e o seu pai praticam, a urinoterapia. Conta um pouco para a gente, não sei se você também pratica, se você pratica, conta um pouco para a gente, os benefícios que ela traz realmente para a saúde e o porquê que todos devem praticá-la também. Bem, a urinoterapia ela foi desenvolvida por um
acho que um médico japonês, na primeira, segunda guerra mundial, não estou bem lembrado, tá? Onde faltou remédio no Japão e eles começaram a fazer esse uso dessa terapia. Daí tiveram resultado com isso. Meu pai, há muito tempo atrás, estudou isso sobre um livro que esse médico escreveu sobre a urinoterapia e começou a experimentar nele, entendeu? Ver se realmente fazia sentido o que o médico falou. E ele sentiu o organismo dele com um sistema imunológico mais forte, mais preparado para assimilar, assim, tipo assim, evitar as doenças. Então, ele sentiu que o corpo dele houve um fortalecimento do sistema imunológico. E ele passou para a gente isso. Olha, meu filho, vocês quiserem ficar mais saudável, toma aqui, ó, dois dedinhos de urina pela manhã e você vai ter um resultado bom, tanto em conjuntivite, às vezes dor de ouvido, isso aí ajuda. Aí a gente experimentou e falou, não, vocês têm que experimentar, pelo menos uma semana aí. Aí a gente experimentou, eu não fiquei adepto, né, mas o Lioto por um bom tempo ele tomava, não sei se ainda continua, mas o meu pai continua. E ele tá aí saudável, entendeu? Não adoece, não pega nenhuma gripe. Então, eu não sei exatamente se tem alguma relação ou não, mas é uma coisa que meu pai passou e para ele tá dando certo, né? Eu não fiquei só uma semana mesmo, que eu tive que experimentar, mas depois eu não continuei, né? Então, isso aí é de cada um, ele não forçou também, forçou só no início, né? Não forçou também. Acho que meu irmão também, o outro, ele ficou mais um pouquinho de tempo do que eu, mas depois não fez mais. Shinzo, conte um pouco pra gente a sua trajetória no karatê, na parte de competição. Sei que você conquistou vários títulos, né, do comitê, campeonato sul-americano, enfim, vice-campeão mundial, se não me engano, em 2006. E você é quinto dan. E eu gostaria que você falasse um pouco pra gente dessa sua trajetória na, na parte de competição dentro do karatê e a sua graduação. Então, assim, eu competi muito, desde os 15 anos eu comecei a competir no Campeonato Brasileiro. Eu fui, no adulto eu fui 12 vezes campeão brasileiro, 5 no comitê, no tradicional, 5 vezes, e sendo que 4 anos foram seguidos, e no campeonato da JK eu consegui 7 títulos dos campeonatos da JK, Campeonato Brasileiro. Fui campeão sul-americano por equipe, em comitê, umas 2 vezes. Fui campeão pan-americano por equipe também. Fui terceiro lugar no Pan-Americano. E o meu título maior foi vice-campeão mundial na JKA em 2016 na Austrália. Que eu competi, fiz 8 lutas e perdi a última só. Eu sou o quinto Dan, eu fiz em 2000 e, se não me engano, 2012 no Japão. Eu fui avaliado pelos mestres Masahiko Tanaka, Ueki, Osaka, lá na Nihon Karate Kyokai do Japão mesmo. Shinzo, seu pai é um dos precursores do karatê no Brasil, né? E ele traz consigo toda aquela rotina, toda aquela filosofia japonesa com ele. E eu gostaria de saber se você, no seu método de ensino, também na sua filosofia, ela é idêntica ao do seu pai, ou por você ser brasileiro, você coloca um pouco também de uma parte sua, uma particularidade sua, alguma coisa que seja um pouco diferente do que ele pratica. Você procurou colocar alguma coisa da sua visão sobre o karatê, que você adquiriu com a sua experiência, ou tudo que você ensina é basicamente o mesmo karatê do seu pai? Bem, na verdade, meu pai ele tem uma filosofia muito japonesa, né, de ensinar. E que ele mesmo veio alterando ao longo do tempo, estudando mais, como passar melhor para os alunos e tudo. Então essa filosofia japonesa,
é uma filosofia muito rígida no processo de ensinar. Às vezes e tanto que ele usava antigamente a vara de bambu, que é chamada de Shinai, para corrigir e fazer com que o aluno prestasse mais atenção, né? Seja adulto ou criança. E isso aí, de uma certa maneira, intimidava o aluno, né? Que, pô, o mestre tá aí com essa vara, então qualquer coisa vai me cutucar, vai me bater aqui. E era realmente um método que as pessoas achavam que era severo e bravo. Com ao longo do tempo ele foi mudando. A gente já aprendeu nesse ritmo, né? Ele ensinou a gente dessa maneira. Mas principalmente no aspecto eu fiz educação física e eu aprendi assim que existem outras maneiras de você fazer com que o aluno entenda, entendeu? Sem precisar assim ser exageradamente rígido. Eu acho que tem que ter a disciplina, tem que ter o respeito, tem que ter a educação, mas na maneira que você passa a técnica, ela tem que ser uma maneira, você tem que usar uma linguagem para que o aluno ele compreenda aquilo, não para que ele aprenda aquilo de uma maneira que ele vai ter que entender de qualquer forma. Não, você tem que tentar usar a comunicação para fazer com que o aluno tenha um melhor aprendizado e aprenda de uma melhor maneira. Então, assim, eu estudei mais isso a respeito de como a gente pode fazer com que o aluno aprenda e que goste da aula, porque não tem coisa melhor do que você ver o aluno motivado a treinar, né? Então, acho que isso aí é um papel importante. Agora, tem em relação também ao aspecto da técnica em si, né? Meu pai ele veio de um karatê tradicional, de um karatê japonês, da JKA. E eu e o Lyoto, a gente começou a disputar MMA, campeonatos são de diferentes modalidades, que você luta com pessoas de diferentes modalidades. Isso deu pra gente uma experiência, mas ao mesmo tempo deu uma maneira é uma forma de a gente criou um novo método de ensino para que o karatê se adapte a essa nova realidade que vive hoje a arte marcial. Então a gente criou o Matida Karatê, que é o que? Na verdade é um método de ensino. Um método onde você traz os golpes do karatê que ele já tem aplicados numa luta de defesa pessoal, ou numa luta mais real como se dá com o MMA. Shinzo, todos nós sempre fomos ligados ao karatê e às artes marciais de uma forma ou outra. Nem seja quando criança, vendo filme, aquela cena do Chuck Norris versus Bruce Lee, naquele filme, os filmes do Van Damme, Grande Dragão Branco, por exemplo, filmes do Dolph Lundgren, enfim. Mas no MMA, realmente, a família Machida foi responsável por colocar o karatê em evidência. Isso é indubitável, né? A base, os movimentos, enfim, o jeito de andar no octagon são realmente de um karatê genuíno mesmo. Vocês acham que vocês têm o reconhecimento da comunidade do karatê como sendo os grandes responsáveis por colocar o karatê em evidência novamente? Eu creio que sim, né? Na verdade, isso nunca foi o nosso propósito, né? Ser reconhecido como a pessoa que colocou no MMA. A gente foi pela necessidade aqui de provar e acreditar no nosso trabalho. De que o nosso karatê, se for bem treinado, se você treinar bem, tiver uma metodologia correta, tiver um bom professor, né, e você focar num karatê mais arte marcial, com certeza você vai ter um resultado, né? E o reconhecimento ele vem de acordo com o fruto do trabalho. Então, a gente é bem agradecido por isso. As pessoas realmente reconhecem, né? Aqui, a gente está morando aqui nos Estados Unidos, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, todo mundo nos meus seminários, nas minhas aulas, as pessoas vêm, perguntam, tem uma procura grande pelo seminário. Então, eu acho que isso aí é uma prova do reconhecimento, né? Tanto minha quanto do Lyoto, principalmente que está mais em evidência. Eu acho que sim, a gente é bem agradecido por isso. Mestre Shinzo, agora só uma curiosidade, né? Nós sempre vemos na internet o vídeo que o Lyoto e você treinam com o Steven Seagal. Conte um pouco pra gente sua visão sobre o Steven Seagal. Muitos amam ele, muitos detestam ele.
O que você avalia, qual a avaliação que você faz daqueles treinos que vocês fizeram com ele, e se você acha que a arte marcial que ele pratica tem algum espaço numa luta real de MMA. E tem também sobre aquele chute que o Lyoto aplicou no Range Couture. Ele diz que ele praticou muito aquele golpe com o Lyoto, enfim, que ele corrigiu o método que o Lyoto tinha que chutar. Eu gostaria que você falasse se realmente isso aconteceu, ou aquele chute vocês, karatecas, sempre praticaram na academia de vocês. Bem, com relação ao Steve Seagal, ele é realmente um artista marcial, né? Ele é muito forte, ele tem a técnica bem apurada, ele realmente não é só um ator de cinema, ele faz, executa e mostra habilidade realmente, é um mestre de Aikido. Agora, se o Aikido realmente funciona, com certeza deve ter muitas coisas que funcionam dentro do MMA. Só que o Aikido é uma arte de defesa, é uma arte que ela é mais usada para defesa pessoal. Então ela não tem muitos golpes de ataque. Você primeiro recebe para depois contra-atacar. Então assim, ele não tem muito golpe de soco, chute, não tem, mais golpe de defesa o Aikido. Então assim, eu acho um pouco complicado o Aikido funcionar 100% numa luta. A pessoa vai ter que misturar, entendeu? Como hoje em dia é, dentro até das outras artes marciais. Você tem que misturar para poder estar no MMA. Com relação ao chute, o meu pai, na verdade, treinou o Lyoto, esse chute. E falou pro Lyoto, vamos fazer o golpe surpresa. Você tem que surpreender o adversário, né? Então tem que fazer golpe diferente. E meu pai treinou o Lyoto janeiro, fevereiro, uns 2 ou 3 meses, treinando o mesmo golpe, com estratégia para entrar em horas diferentes. E o Steve Seagal chegou apenas lá na semana da luta e viu o Lyoto treinando o golpe, falou, pô, esse golpe é muito bom. E fez alguns ajustes, falou, não, Lyoto, o que você acha de fazer assim, misturar um pouquinho assim? Deve ter feito alguma coisa com o Lyoto, que nessa época eu estava doente, eu fui só para o corner, não presenciei o treinamento durante a semana, né? Mas na verdade que a ideia do chute, quem planejou fazer o golpe diferente, na verdade foi o meu pai que ensinou para ele, ó, tem que relaxar aqui e fazer tudo isso. Tanto que é um golpe que existe no kata chamado Kankudai, né? Um golpe realmente do karatê. Mestre, falando um pouco do seu famoso irmão Lyoto Machida, um grande campeão, uma grande pessoa, você participou praticamente de todas as lutas dele, né? Seja na parte de treinamento, também no corner. Qual foi aquela que te trouxe a maior emoção? Eu acompanhei o Lyoto desde a primeira luta profissional dele no MMA, porque a gente treinou muito, assim, quando era garoto, começamos junto no karatê, participamos de vários campeonatos juntos, um ajudando o outro, e também um contra o outro, né? Em campeonato de karatê, algumas vezes a gente já disputou um contra o outro. Então, assim, o Lyoto, acho que ele, por colocar a nossa técnica, por a gente estar sempre junto, treinando, ele acreditou muito que eu fazia parte da equipe dele. E assim, eu acho que o cinturão, aquela luta contra o Rachan Ivers, eu acho que foi uma luta inesquecível, porque ele concluiu toda uma trajetória, né? Ele começou, as pessoas não acreditando no karatê, as pessoas falando que duvidando na verdade, entendeu? Não, o karatê não, só que a gente acreditando, com os princípios técnicos e da maneira de pensar que meu pai passou para a gente continuou traçando nosso caminho e acreditando. Então ali eu acho que concluiu que ele chegou a ser campeão invicto, né? Ele quase não era atingido, então assim, durante a luta, e eu acho que mostrou realmente a conclusão de um trabalho, né? E depois dali veio outros passos, outros objetivos, mas aquele primeiro objetivo que a gente traçou no início, que a gente traçou aquela meta, foi atingido. Então, naquele momento estava eu, meu pai, o Take, meu outro irmão, e a gente estava todo mundo ali na luta, o Lyoto lutando, a gente estava no corner, e o Lyoto conseguiu o tão sonhado sonho dele, né? Então, assim, eu acho que isso foi uma vitória não só para ele, mas para toda a família e também para todas aquelas pessoas que gostam do karatê, que apreciam a arte marcial. Então, eu acho que foi uma vitória muito grande que para mim foi uma luta inesquecível.
Shinzo, e falando novamente do seu irmão, vamos colocar assim umas 3 derrotas que ele teve, que você viu de perto. A do Shogun, a do John Jones e a do Weidman. Muita gente fala que na luta contra o Shogun, ele ficou com aquele negócio de falava que ele não era muito agressivo, e naquele dia ele tentou ser muito agressivo, e isso fez ele perder, que ele saiu um pouco da rotina dele, tentou ser agressivo e caiu na parte de trocação com o Shogun. Gostaria de saber se você concorda com isso ou qual a análise que você tem daquela derrota, o que ele deveria ter feito naquela luta para o resultado ser diferente. Contra o John Jones, ele venceu o primeiro round, claramente, foi a primeira vez que o John Jones perdeu um round, e eu gostaria de saber o que, é que você acha que ele deveria ter feito para ter vencido aquela luta. E contra o Weidman, ele foi muito bem, e parece que ele cansou em determinado momento da luta. Queria que você avaliasse na sua visão essas 3 derrotas, por exemplo, para a gente ficar só nessas 3, o que, que ele deveria ter feito diferente, que o resultado poderia ter sido outro. Sim, primeiramente na luta contra o Shogun, eu acho, eu acho que foi uma fatalidade ali, porque ele estava ganhando a luta, né? Ele já tinha derrubado o Shogun 2 vezes, ele estava bem. Só que assim, o Shogun estudou o jogo dele, isso é inevitável. Viu que o outro vinha muito com golpe reto. Então assim, quando o Shogun movimentou, o Lyoto entrou com golpe reto. E o Shogun na mesma hora tirou a cabeça e jogou um golpe por cima. Então, assim, foi uma questão de tempo ali. O Shogun realmente ele treinou muito esse golpe, pode ter treinado muito esse golpe, mas, assim, ao mesmo tempo, o Lyoto entrou junto com ele nesse momento. Né? Como o Lyoto poderia de repente não ter entrado, só ter esperado uma oportunidade melhor. Então, eu acredito que foi assim: ele estava indo bem na luta, mas aconteceu. Você pega às vezes um soco e cai. Então eu sei que isso aí faz parte da luta. Foi uma estratégia de repente do Shogun, mas o Lyoto poderia muito bem ter esperado algum momento mais seguro para poder fazer isso. Daí naquele momento não foi o momento que ele decidiu. E eu acho que isso acontece. Na luta contra o John Jones, o Lyoto estava indo muito bem no primeiro round, né? O John Jones não encontrou ele. E eu acho que acontece um erro técnico ali do Lyoto, que ele começou a ficar parado. Enquanto ele estava se movimentando, né, o John Jones não estava encontrando. E aí no segundo round, o John Jones apertou mais um pouco, mas o Lyoto ficou como um alvo fixo em algum momento. E aí o John Jones forte, né, grande, levou vantagem, porque ele acertou um golpe no Lyoto e aí a partir daí foi se desenrolando para a vitória do John Jones. Na luta contra o Chris Weidman, o Lyoto demorou um pouco a entrar, entendeu? Na luta, demorou um pouco a entrar assim em ação. Então, quando ele realmente começou a entrar em ação, já estava mais desgastado, que foi uma luta muito dura, foi uma luta de 5 rounds, e não só o Lyoto, como o Chris Weidman também estava desgastado. Então, eu acho que isso aí dificultou para o Lyoto, porque assim, os golpes que ele conectou no final da luta, que ele conectou no final da luta, se fosse no início, teria sido diferente. Mas como ele esperou um pouquinho mais para poder entrar no jogo da luta, isso aí acarretou numa vitória por pontos do Chris Weidman, apesar de ser uma luta um pouco apertada. Shinzo, novamente não tem como falar de você e não citar o seu irmão, né, o grande Lyoto Machida, que todo mundo gosta muito dele, pela postura dele dentro e fora do ambiente da luta. Conta um pouco pra gente, ele que tem uma legião de fãs no mundo inteiro. O que é que falta pro Lyoto ser aquele Lyoto do passado? Né? Muita gente faz essa pergunta, enfim. Existe realmente isso? Algumas pessoas dizem que ele, por hoje em dia, os filhos, ele já está com uma boa base financeira devido à carreira de sucesso que ele teve. Aí muitos dizem que ele já não tem aquela motivação, a mesma motivação que ele tinha antes. Dizem, as pessoas falam a mesma coisa em relação ao Shogun. Você que é irmão dele e que vê os treinamentos deles diários, o que você acha que falta para a gente ver aquele Lyoto quase imbatível do passado? Na verdade, eu creio que não seja a parte de motivação, porque o Lyoto é um atleta que ele acaba de lutar e passa 7 dias, uma semana, 10 dias no máximo, já está voltando ao treinamento e sempre busca melhorar, sempre busca se aperfeiçoar. Ele sempre está em boas condições físicas. Acredito que seja uma fase realmente
que isso vai passar e ele vai voltar com a vitória na próxima luta. Shinzo, vendo o seu jogo, claramente você tem uma parte mais agressiva do que o do Lyoto, né? Você é um lutador em pé mais agressivo que ele. Conta um pouco pra gente quais as diferenças na parte de jogo em pé sua para a parte em pé do Lyoto Machida, seu irmão. Na verdade, a gente tem a mesma base técnica que vem do karatê, né? Os mesmos fundamentos, a mesma postura, só que a característica é individual, vem de cada um. Então, mesmo dentro dos campeonatos de karatê, das competições de karatê, que eu e o Lyoto a gente competia nos eventos, a gente apresentava características diferentes. Né? Eu, de repente, por ser menor, por ter uma envergadura um pouco menor e a minha característica mais é essa, é sempre procurar mais o ataque. E o Lyoto, a mesma coisa, a mesma postura e tudo mais, com mais características defensivas. Eu acredito que isso é uma característica pessoal, né? Não seja uma característica da modalidade, de karatê ou não. Muita gente antes pensava isso, que o karatê era só contra-ataque, por causa que via o Lyoto, e via assim, praticamente ele era o único karateca dentro do MMA e via que é uma característica do karatê. Mas na verdade não é, isso é uma característica pessoal. E eu já sou um pouco, eu já procuro mais o ataque. Então, assim, eu procuro a minha distância, procuro o tempo, né? Procuro entrar na hora certa, mas sempre que tiver uma oportunidade eu vou buscar mais, ser mais ofensivo. Shinzo, agora falando da sua trajetória no MMA, você estreou tem 11 anos, que você fez a primeira luta, você tem um cartel com 6 lutas, 4 vitórias, 2 derrotas, 3 vitórias por nocaute, 3 vitórias muito bonitas por sinal. Agora em 11 anos você fez apenas 6 lutas, que realmente é muito pouco, né? Em termos de volume, você fez poucas lutas. Por que você lutou até hoje tão pouco MMA? Né? Você preferia focar na parte de treinador do Lyoto, de coach? Enfim, foi isso mesmo? Fala pra gente por que até hoje você fez poucas lutas. Na verdade, esse intervalo todo é porque eu foco a minha carreira dentro do karatê. Na verdade, eu não sou um tipo lutador de MMA. Na verdade, eu sou um professor de karatê que quero provar e a gente está provando o karatê eficiente dentro da arte, dentro da luta de combate e defesa pessoal. Então, para mim, isso está funcionando além de estar lutando no MMA, funciona como uma grande experiência, né? Para eu adquirir para mim mesmo como professor. Então, assim, eu já dediquei toda a minha carreira, toda a minha vida para o karatê, nas competições de karatê, no aprendizado da técnica. E agora estou tendo mais oportunidade de estar lutando no MMA. Consequentemente, eu vou estar lutando mais constantemente, porque campeonato de karatê eu já diminui bastante e provavelmente talvez nem vá mais competir. Então, se deu por isso, porque o meu foco maior foi voltado nas competições do karatê, no campeonato mundial, campeonato brasileiro, né, como técnico do Lyoto. E, e agora estou tendo mais essa oportunidade, através do Bellator, de fazer mais lutas frequentemente. Então, daqui para frente, o foco vai ser maior isso. Então, com certeza, vocês vão estar vendo lutar mais aí nos eventos de MMA. Mestre, você é peso pena e veio de uma linda vitória nessa sua última apresentação no Bellator. E conta um pouco pra gente seus planos na organização. Né? No seu peso nós temos outros brasileiros como o Patrick Pitbull, o Goichi Amayushi, dentre outros. Enfim, você já pensa na sua próxima luta devido a você ter feito uma grande luta e ter vencido, você já pensa em postergar uma luta pelo cinturão, ou você acha que ainda tem que fazer uma, duas lutas para poder ter direito a um title shot no Bellator? Na verdade, eu tive uma boa preparação para essa última luta que eu fiz no Bellator. E após a vitória, eu já fui convidado para fazer outro evento. Só que eu machuquei um pouquinho a minha mão, né? Na verdade, outro evento, mas do Bellator ainda. Eu machuquei um pouquinho a minha mão, eu acho que provavelmente foi no uppercut. E eu estou em observação. Estou treinando, mas não muito forte. E vou esperar daqui a 1 ou 2 semanas. Então, conforme for, se tiver tudo ok, aí eu falo pro Bellator e eles provavelmente em breve vão marcar uma próxima luta. Quanto mais eu puder lutar agora,
melhor, mas eu tenho que estar em condições, eu tenho que estar em 100% de condições para fazer uma boa luta. Na verdade, eu vi que tem várias pessoas boas, o Patrício Pitbull já foi campeão da categoria, mas eu não estou focado muito em disputar o cinturão no momento, né? Eu acho que tem um caminho é longo, tem muito trabalho pela frente, e eu prefiro pensar um passo de cada vez. Então, assim, qual é o meu próximo? O Bellator vai me dizer qual é o próximo. Qual é o próximo oponente? Qual é o próximo desafio? Então eu foco só nesse próximo desafio. Passou, vamos lá de novo. Qual é o próximo? Então um passo de cada vez. Né? Se a gente olhar muito distante, se a gente olhar uma coisa assim muito para frente, isso causa ansiedade. Então eu prefiro fazer passo por passo e de acordo com o resultado, de acordo com a minha performance, vamos ver o que pode acontecer. Mestre Shinzo, gostaria que você, como um mestre do Karatê, gostaria que você falasse a diferença entre o jogo de Karatê do McGregor, que apesar de ser uma pessoa que praticou muito tempo o Taekwondo, ele é de fato oriundo do Karatê, e também avaliasse o jogo de Karatê do Steve Thompson, que vem se destacando muito e demonstrando muita arte do Karatê no MMA. Fala um pouco pra gente do jogo em pé desses dois atletas. Bem, tanto o McGregor quanto o Steve Thompson, os dois, eles têm uma postura muito boa, né, que vem do Karatê. Então, assim, essa postura, ela ajuda muito tanto na movimentação quanto de você manter a distância. Acho que a principal diferença entre o McGregor e o Steve Thompson é que o McGregor ele mistura um pouco mais o boxe, né? Ele mantém a postura do karatê, o chute do karatê, mas ele mistura um pouquinho mais o boxe, assim, ele mete outros golpes, a esquiva um pouquinho com a cabeça do boxe. E já o Steve Thompson não, ele trabalha muito a parte do chute, né? Mantém a distância muito com o chute e faz uns golpes mais longos. Eu acho que essa é a principal diferença entre eles, né? Os dois vêm da mesma base, mas de estilo um pouco diferente. E eles mesclam um pouquinho mais, mesclam um pouquinho diferente também. O Steve Thompson mistura mais o chute e o Conor McGregor, apesar de ter um pouco a postura e a base do karatê, trabalha bastante o boxe. Mestre, falando em peso-pena, que é o seu peso no MMA, vamos supor, hipoteticamente, que você hoje faria uma luta pelo cinturão do UFC contra o falastrão e, lógico, talentoso o McGregor. Ele tem uma base também de karatê, gosta sempre de jogar em pé, tem algumas brechas na parte de chão, e você, ou seja, ele gosta de lutar em pé. E você é mestre nessa arte. Qual seria a sua arma em pé para batê-lo? Vocês que trabalham muito bem com golpes no tempo certo, no contragolpe, né? Vocês têm um timing de golpes precisos. Enfim, conta pra gente o que você faria para derrotá-lo na parte em pé. Na verdade, quando a pessoa tem uma boa característica em pé e ela quer lutar em pé, é bom para o meu jogo, porque eu consigo encaixar bem a minha técnica, a minha distância, o tempo. Né? Então eu trabalharia em cima disso. Eu sei que ele tem uma distância boa, tem um tempo bom, mas a minha vida toda eu fiz isso. Então eu lutei em pé e lutei na distância, procurando tempo. O karatê você usa muito isso. Então eu ia se sentir confortável, né? No caso de manter a luta em pé. E procurar justamente isso, encaixar meu tempo, encaixar a distância no momento, encaixar a distância e o tempo no momento certo, atacar no momento certo. Ele tem procurar defender os golpes que ele tem bem, ele faz muitos golpes no karatê, como chute frontal. Então, assim, eu acho que poderia sentir dificuldade num contexto geral da luta, mas em termo técnico, eu estou acostumado com os golpes que ele faz, que é o giratório, que é o golpe frontal, né? Mas tudo é uma questão de momento, né? Então, eu acho que eu me sentiria confortável de manter a luta em pé. Shinzo, você e seus irmãos, todos oriundos do karatê, e tendo um pai que é um grande mestre e é uma pessoa nascida no Japão e que representa todo aquele estereótipo do mestre oriental, calmo, respeitoso, né, que trata todo mundo muito bem, enfim. Como vocês, que sempre foram
também muito respeitosos, educados, nunca provocaram seus oponentes. Como vocês enxergam esses lutadores que hoje em dia usam o trash talk como um meio de se promover? Né? Falando mal do outro, falando mal do país, do oponente, enfim. Pessoas que usam o trash talk de uma maneira super exagerada e conseguem muitas vezes se promover em algumas organizações, como o UFC, por exemplo, agindo dessa maneira. Você acha que esse tipo de comportamento faz mal para a imagem da arte marcial como um todo? Bem, eu acredito que não. Eu acho assim, tem muitas pessoas que falam, entendeu? Justamente para promover a luta. Tem outras que falam pelo comportamento delas mesmas. Mas eu acho que isso não faz diferença. Cada um tem a sua maneira, o seu comportamento, né? Eu acho que se todo mundo fosse igual, talvez não teria graça. Então, eu acho que cada um tem que se expressar da maneira que acha melhor, entendeu? Da maneira que se sente confortável fazendo aquilo. Então, eu não sou contra, eu acho que cada um tem o seu pensamento, a sua maneira de agir, o seu próprio comportamento, né? Às vezes, diante de uma de um desafio, a pessoa às vezes fica um pouco nervosa e tudo, e quer às vezes intimidar a outra, e começa a falar, começa a provocar. Então, assim, eu acho que é uma questão muito pessoal, né? A gente realmente tem esse perfil mais de respeito e tudo, mas isso é de cada um. Eu não sou contra quem faz isso. Eu acho que cada um tem que buscar o que é melhor para si, né? Se a pessoa se sente bem falando, aí o problema é dela, né? Se ela quer ficar mais na dela, com um comportamento mais reservado, eu acho que isso aí é bem pessoal, entendeu? Para mim, tanto faz. Se eu lutar com uma pessoa que provoque e tudo, eu vou me defender, claro, mas eu vou dar a resposta de acordo com o que eu achar que é conveniente no momento. Shinzo, de todo mundo que você viu até hoje no MMA, pode ser de qualquer peso, fala pra gente quais os 5 maiores lutadores de MMA de todos os tempos, para você. É difícil falar assim, porque existem vários e vários lutadores muito bons. Mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, o Anderson Silva foi o melhor. Jorge St-Pierre, um dos melhores. Guioto, um dos melhores. O Randy Couture e o Rodrigo Minotauro. Não necessariamente nessa ordem, mas foi os 5 melhores que eu acho. Só que tem vários, de repente posso não estar vindo na minha cabeça os outros. E sem dúvida nenhuma também o Zé Aldo, né? Que com certeza é um dos melhores, se não o melhor pound por pound. Shinzo, conta pra gente quais são os seus planos para o futuro, né? Você pensa lutar até quando, enfim. Hoje a gente vê aí lutadores até com 45, 46 anos, como é o caso do Dan Henderson, por exemplo, que está com 46 anos, enfim. Você pensa lutar até quando e quando você parar, você vai continuar se dedicando a essa parte de coach, de treinador, se dedicando também às suas academias, dando aula, enfim. Conta pra gente um pouco dos seus planos para o futuro. Então, meus planos são lutar no Bellator, fazer lutas pelo Bellator e seguir em frente nessa carreira aí no evento e conciliando junto com a academia nossa aqui dos Estados Unidos que a gente está abrindo, divulgando Matida Karatê e fazer esse trabalho paralelo até eu poder lutar, não sei, 42, 43 anos, até onde eu estou me sentindo bem para poder fazer isso. Porque é um esporte de contato, é um esporte que existe risco também, mas enquanto estiver me sentindo bem e preparado, eu vou estar lutando. Sensei Shinzo, uma honra falar com você aqui para o site de Belo Horizonte, MMA Debate. Né? O seu pai foi um dos precursores do Karatê aqui no Brasil e vocês foram responsáveis por introduzir de uma maneira definitiva o Karatê no MMA. Então, assim, o legado que a família Machida deixa para as artes marciais é imensa, né? Não tem como a gente falar de arte marcial e de MMA sem falar de vocês. Então, foi uma honra falar com vocês, é uma família, todo mundo muito respeitoso com os fãs, com os oponentes, com a mídia em geral. Foi uma grande honra falar com você. Gostaria que você deixasse um recado para os seus fãs do site MMA Debate e para os seus fãs no Brasil inteiro. Grande abraço, prazer falar com você, mestre. Gostaria de finalizar a entrevista agradecendo primeiramente a oportunidade.
de estar falando diretamente com o MMA Debate. Um grande abraço para os fãs que acompanham o MMA Debate, para o pessoal do Karatê também. E que em breve eu gostaria de estar em Belo Horizonte aí, visitando essa cidade que eu sempre ouço falar muito bem, mas nunca tive a oportunidade de conhecer. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Os.